Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Francisco Barbeira, Executive Board Member no Banco BPI. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou Empresa do Futuro, é a visão da IDC para uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de uma forma contínua numa economia cada vez mais digital. Cada episódio temos uma entrevista a uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E nesse episódio temos mais um convidado muito especial que de fato tem feito um caminho fantástico de transformação de uma organização incumbente no nosso mercado financeiro. E temos aqui hoje o Francisco Barbeira. Francisco, bem-vindo. Olá, é sempre muito fantástico obrigado pelo convite. Contar contigo. Enfim, tens uma carreira impressionante. Nós na IDC temos acompanhado, inclusive fosse premiado como Digital Leader do Ano na primeira edição do Portugal Digital Awards. Tens uma carreira, sobretudo, no BPI, onde passaste por vários departamentos e já há muitos anos começaste aquilo que hoje falamos, que é a necessidade de transformação digital das organizações, que não tem a ver propriamente só com a digitalização de processos, mas tem a ver com a capacidade de criar disrupções nos processos, mas na relação com clientes, novos modelos de negócio. Quero falar um pouco sobre essa evolução no BPI, a tua carreira no BPI? A minha carreira? Sim. O BPI é o meu primeiro emprego e, portanto, é uma coisa hoje em dia rara, não é? Portanto, hoje em dia as pessoas mudam bastante mais, mas o BPI é, de facto, o meu primeiro emprego. Eu comecei, como tu disseste, eu vim de engenharia, portanto, eu sou de engenharia de sistemas da Universidade do Minho, um curso que me deu imensas ferramentas, agora, muito interessante, porque na altura tinha um currículo bastante diferente das outras engenharias. Havia algumas cadeiras tradicionais das engenharias, sei lá, como termodinâmica ou mecânica dos fluidos, que nós não tínhamos, mas depois tínhamos outras coisas que não eram assim tão habituais, como micro e macroeconomia, análise de projetos, contabilidade geral e analítica, etc. Portanto, tínhamos assim um currículo bastante interessante. E eu comecei, de facto, na área de engenharia, no BPI, mas percebi muito rapidamente que não queria muito fazer engenharia para a minha vida, não é? E mudei passado 1 ano e meio, 2 anos para a área do marketing, porque de facto a minha paixão era fazer esta ponte entre as competências de engenharia e as competências de negócio. E, de facto, fiz um trajeto dentro do banco longo nas áreas de marketing, fui o Chief Marketing Officer do banco, e depois de muitos anos olhar a conhecer a minha organização com o olhar posto no cliente, que é aquilo que na prática fazemos quando estamos no marketing, não é? Estamos a olhar para os clientes e interpretar a forma como a organização deve responder. Depois desse percurso de vários anos, fui para a área de meios, olhar para o banco de outra forma, olhar para o banco, para a parte dos processos, para a componente da tecnologia, e portanto voltei às áreas também de tecnologia, e de facto essa visão completou-se, portanto consegui ter um arco de visão que permite compreender a organização, quer com os olhos postos no cliente, quer depois com os olhos postos dentro para aquilo que são os processos, a máquina, os riscos operacionais, a tecnologia, etc. Depois começamos o percurso da transformação digital há muitos anos atrás. E eu diria que estes temas, os temas de que hoje em dia falamos muito habitualmente quando falamos dos temas da transformação digital, são exatamente o culminar disso mesmo, ou seja, da necessidade de percebermos o que é que os clientes precisam e como é que a nossa organização pode dar resposta a essas mesmas necessidades dos clientes. E hoje em dia tenho, na Comissão Executiva do BPI, tenho a responsabilidade não só pelos meios e pela transformação digital, mas também
pela rede de balcões, o que de facto, e pelo marketing, o que de facto é exatamente o culminar disto mesmo. Nós temos que perceber que as organizações hoje têm que ser de facto muito mais ágeis e têm que ser capazes de conjugar estas múltiplas valências para, com os olhos postos no cliente, derrubar as habituais barreiras que existem quando estamos muito organizados por silos e, em conjunto, alinhar a organização. Fazer, se vocês quiserem também, fazer a engenharia organizacional para alinhar a organização no sentido de que o cliente está lá na frente e antes de mais, para onde temos que olhar, e depois tudo a seguir tem que trabalhar de forma muito, muito consolidada, seja isso as áreas comerciais e os nossos muitos colaboradores que trabalham na relação diária com os clientes, sejam as áreas que a seguir fazem toda a transformação digital, que suportam as operações, que suportam os processos ou que suportam a tecnologia. E, portanto, foi de facto, faço este ano 25 anos e, portanto, de banco, fiz este mês de março 25 anos de banco e foi, como dizias, Gabriel, na tua introdução, um percurso muito diversificado, passando por todas estas áreas e, na prática, culminando com esta visão de que a organização tem que estar muito alinhada em torno do cliente, seja qual for a área da organização que estamos a trabalhar. Parabéns pelos 25 anos. 25. Portanto, 25 anos quer dizer que entraste para lá com 15, não é? Exatamente. Olha, Francisco, com esta experiência, com os cargos que tens tido, tens uma perspectiva privilegiada, quer sobre o panorama atual da banca, quer sobre aquilo que parece ser a evolução. Eu penso que a situação, digamos assim, da banca e financeira é um pouco, não diria que é boa nem má, mas é diferente daquilo que é o normal ou daquilo que nós tínhamos experiência, com os juros muito baixos, com uma certa dissonância entre aquilo que acontece na Bolsa e aquilo que aparentemente acontece na economia real. Depois, um enorme influxo de investimento para startups, para disromper, digamos assim, o setor bancário. Como é que tu olhas para o panorama atual, digamos, e o que é que parece que o que é que irá acontecer no futuro? Certo. Sim, de facto é verdade, a banca está num grande processo de transformação. Nada que a banca seja muito estranho para a banca. O nosso setor foi um dos setores que historicamente sempre se transformou mais e estivemos sempre muito na vanguarda da transformação. Isso perdeu-se um bocadinho naqueles anos da anterior crise, em que as atenções da banca acabaram por se focar muito mais nos temas do capital e nos temas da liquidez e, portanto, afastamos um bocadinho mais como indústria dos temas da inovação, mas isso, felizmente, esses anos foram ultrapassados e agora estamos novamente em grande caminho de transformação e, de facto, é verdade, como dizias, estamos numa situação muito diferente e volátil. Eu diria que há aqui vários fatores relevantes. O primeiro, e que já agora é um bocadinho diferente daquilo que estamos a falar, mas o primeiro é um aumento muito grande da regulação. E, portanto, nós temos, hoje em dia, e cada vez mais, que fazer um investimento muito grande nas matérias de regulação. Cada vez há mais pessoas no banco a tratar de temas da regulação, cada vez uma fatia maior dos nossos orçamentos são para os temas da regulação. E isto, obviamente, significa que todo o nosso esforço pela agilidade tem que ter em conta este enquadramento regulatório cada vez mais forte. E, portanto, isso é uma característica... Só uma coisa. Esse tema da regulação era para introduzir, não introduzi, mas de facto parece-me importante. E uma das coisas que eu te queria perguntar é, a regulação em Portugal, na Europa, é particularmente cara, dispendiosa para as organizações quando comparada com outras geografias como os Estados Unidos, ou é digamos assim, é uma questão geral do setor bancário em todo o mundo, onde a regulação é cada vez mais dispendiosa e faz parte cada vez mais da estrutura de custos da operação? Certo. Não, eu diria que, e falando da indústria financeira, que a regulação é hoje mais dispendiosa do que era há 10 anos atrás em todo o mundo, mas que não é da mesma maneira em todas as geografias. Portanto, o peso da regulação não é igual em todas as geografias, desde logo na Europa é superior, e mesmo dentro da Europa ainda temos muitas coisas cuja regulação é local, temos muitas matérias cuja regulação é local, e aqui o peso também é distinto. Aliás, por exemplo, poderíamos falar disso, quando falarmos de fintech seguramente vamos falar, tu aliás já introduziste esse tema,
sistema. Por exemplo, nós vimos várias inovações a chegar a Portugal que só foram possíveis porque foram trazidas por negócios que estavam residentes ou que estão residentes em outros países europeus e que a regulação portuguesa ainda não nos permitia entregar as experiências daquela forma aos clientes. E, portanto, de facto, este espaço da regulação não é globalmente superior, portanto, o peso da regulação é globalmente superior, mas não é homogéneo em todas as geografias. Mas, portanto, esta é uma característica, se quiseres, muito relevante. A outra característica muito relevante é, de facto, são aquelas coisas que vêm da transformação digital, ou seja, clientes que querem coisas diferentes e que esperam hoje que o banco trabalhe com elas de forma diferente, o que, por exemplo, significa uma grande mudança nos canais de distribuição. Eu diria que cada vez e é muito interessante porque a banca foi evoluindo nos canais de distribuição, se pensarmos há muitos anos atrás, a introdução do ATM, depois do call center, etc., depois as apps, os sites primeiro, depois as apps, etc., e há uma característica muito interessante que é estes canais tipicamente não são substitutos. O que acontece globalmente, há alguma percentagem de substituição, obviamente, mas o que acontece globalmente é que os clientes contactam mais com o seu banco. E, portanto, cada vez que introduzimos um novo canal, o número de touchpoints que temos com os nossos clientes aumenta, o que é absolutamente extraordinário. Mas não haja dúvida que aquilo que há uns anos atrás falávamos como uma ideia do omnicanal hoje é uma realidade absoluta. E aliás, com o tema da pandemia, isso ainda foi mais intensificado. Portanto, hoje em dia, já era assim há um ano, mas hoje ainda mais, a quantidade de situações em que o cliente começa na app e termina no balcão, ou até o contrário, começa por falar com o seu gestor habitual de conta e é o seu gestor que diz, olha, como não posso estar consigo, abra lá a sua app, vá ao menu X ou aprove esta operação, não é? Portanto, esta realidade omnicanal hoje em dia é uma presença absoluta. E, portanto, eu diria que há aqui uma transformação do modelo de distribuição que não reduz a importância, e eu gostava também de dizer isso de forma muito clara, não reduz a importância do contacto com as pessoas. Nós continuamos e continuaremos a ter o mesmo número de gestores de clientes, mas podemos entregar esse serviço de gestão de clientes de uma forma diferente. Dou-vos um exemplo no caso do BPI. Nós lançamos há um ano um novo serviço que chamamos InTouch, que são gestores de clientes, em que cada gestor tem os seus clientes e os clientes sabem o nome do seu gestor, portanto não estamos a falar de um contact center, ok? Estamos a falar de gestão de clientes, de gestão de carteiras de clientes, mas esses gestores não estão num balcão, estão num sítio central e têm todas as ferramentas para interagir com o cliente, têm todos os canais seguros para dentro das apps, dentro do net, trocarem documentação, informação, assinarem documentos, realizar as operações da forma absolutamente normal. Outro exemplo seria, por exemplo, mesmo os nossos gestores dos balcões, uma parte deles hoje está a fazer esse trabalho a partir de casa, não é? Portanto, porque temos toda a mobilidade possível, obviamente não tem ali dinheiro para manejar, mas tudo o resto, a gestão de um cliente podem fazê-lo. E, portanto, há aqui uma transformação muito grande dos canais de distribuição, isso é absolutamente claro. Depois estamos também numa fase de transformação digital de outras coisas que às vezes se falam menos, não é? Como sejam das próprias operações, da robotização, da utilização do próprio marketing, com a utilização do machine learning. Portanto, está muita coisa dentro da indústria financeira a mexer. E depois temos uma quarta grande tendência, que é o tema, não é uma tendência, mas uma quarta grande realidade, que é o tema que falavas das fintechs, não é? Portanto, as fintechs foram e são para a indústria financeira importantíssimas e, portanto, eu digo sempre isto, eu gosto imenso de fintechs, já disse isto várias vezes, o Gabriel já me ouviu dizer isto várias vezes, gosto imenso das fintechs, por vários motivos, não é? Desde logo porque vieram, uma parte delas são colaborativas e cada vez é maior a percentagem de fintechs que são colaborativas e que vão naturalmente participar em ecossistemas ou criar ou participar em ecossistemas, não só com bancos incumbentes, como com outras organizações de outras indústrias. A segunda é que estimularam a inovação e estimulam todos os dias a inovação. Como eu disse há pouco, todos os dias há coisas que aprendemos com novos customer journeys que estão a ser introduzidos ou por bancos ou por fintechs. Portanto, o espaço de inovação hoje em dia é mais amplo, já não são só os bancos incumbentes a inovar nas experiências e nos produtos que entregam. Portanto, temos um espaço mais amplo de inovação. Isso é ótimo para todos, desde logo para os clientes, mas também para quem está na indústria. O terceiro, também nos ajudam a fazer este espaço da regulação, a fazer esta evolução da própria regulação, porque o que não vai acontecer daqui a uns anos
é uma banca a duas velocidades, em que uns estão dentro da regulação e outros estão fora da regulação. Isto não vai acontecer, não é? E, portanto, o que está a acontecer naturalmente é que as fintechs também estão a aprender, muitas delas, este novo espaço da regulação, cada vez que vão crescendo, tem que se aproximar de algumas características que hoje são uma realidade absoluta para os bancos, mas também estão a ajudar que em conjunto o regulador e os bancos façam o caminho de ir aprendendo e de ir abrindo novas formas de trabalhar e novas formas de nos relacionarmos com clientes. E, portanto, eu penso que há aqui, de facto, um processo de transformação em curso muito forte e que vai continuar. Aqui, no tema das fintechs, eu acho interessante, o que eu gostava era de ter a tua visão sobre, há aqui potencialmente um risco, digamos assim, do unbundling do serviço bancário, digamos assim, com estas fintechs. Cada uma agarra numa parte do serviço e, havendo desequilíbrio em termos de regulação, isso permite muitas fintechs ganhem rapidamente dimensão, se estabeleçam, mesmo quando ainda não estão, digamos assim, sob a regulação, por exemplo, no caso português, ganhem rapidamente mercado e se tornem incontornáveis, digamos assim, num mercado que é relativamente pequeno como o mercado português. Não acho que há esse risco caminhando para a frente que estas múltiplas fintechs, estas múltiplas ideias de serviços financeiros possam vir a fazer o unbundling, digamos assim, daquilo que é o papel dos bancos, que fornece uma multiplicidade de serviços. Não achas que isso não é um... Já agora, só para criar aqui mais complexidade na questão, ou seja, tu vês o mercado a fazer esse movimento de unbundling, ou vês mais a concentração, se calhar, na banca tradicional, ou a concentração, se calhar, em alguns players como a Google, uma Apple? Como é que tu vês? Certo. Sim, o fenómeno das Big Techs é diferente do fenómeno das Fintechs. Vamos lá ver. Quer dizer, olhando para a banca daqui a uns anos, é muito difícil fazer, obviamente, fazer grandes previsões, mas eu penso que há obviamente, um conjunto de tendências que se acentuam. Eu vejo sempre, e isso para mim é muito claro, sempre lugar para as duas realidades. Para alguém que está a oferecer um serviço completo aos seus clientes e que o cliente sabe que pode encontrar lá uma boa solução de pagamentos, uma boa solução quando precisa de crédito, uma boa solução para poupar, para fazer as suas poupanças, para planear a sua reforma, para avançar com o seu negócio, etc. E também haverá lugar para soluções mais de nicho e mais especializadas. O unbundling é uma situação que já vai existindo há alguns anos. Quer dizer, eu dou-vos um exemplo que se calhar é o mais clássico. Os bancos, há muitos bancos que distribuem seguros, sendo de companhias de seguros, não é? Portanto, o unbundling é uma realidade já há alguns anos. Ou que distribuem cartões de um category killer de cartões de crédito, não é? Ou que distribuem, ou que têm uma arquitetura aberta, por exemplo, na distribuição de fundos, que apresentam aos seus clientes fundos de terceiros, além de fundos próprios, e alguns nem fundos próprios têm fundos de terceiros, não é? Portanto, o tema do unbundling é já hoje uma realidade. E também é uma realidade com as fintechs, no sentido em que, como eu disse há pouco, algumas são colaborativas e colaboram já com vários bancos e, portanto, isso é uma realidade, a ideia de uma realidade monolítica não vai existir e, portanto, acho que todos vamos conviver dessa forma. Também, como já disse antes, a realidade, o tema da regulação, podendo estar a ritmos diferentes, podendo estar em geografias diferentes, a ritmos diferentes, etc., tenderá, obviamente, a normalizar-se e, como disse também, não vejo um conjunto de players fora da regulação e outro dentro da regulação. Aliás, de resto, o que começamos já a ver em relação a algumas fintechs é que aquelas que se querem começar a afirmar mais como bancos, no sentido em que entregam uma multiplicidade de customer experiences aos seus clientes e não apenas focadas num único produto, essas começam a ter que fazer o caminho
que os bancos fazem, ou seja, começam a ter que incorporar de uma forma mais clara todos os temas de regulação, começam a ter que, e podemos também falar disso, há pouco não falamos, começam também a preocupar-se com os temas das comissões e com as taxas de juros que estão muito baixas, e começam a aumentar pressários aos seus clientes também. Porquê? Porque já estamos, o fenómeno das fintechs já tem muitos anos, não é? Portanto já tem seguramente 7, 8 anos, e portanto aquelas que se querem começar a afirmar como grandes players começam a ter também preocupações de começar a entregar resultados, não é? Portanto, não é apenas crescer em clientes sem um business case claro, começam a ter que ter esse próprio business case. E, portanto, eu penso que isto vai ser bastante orgânico. Vamos ter, como em tudo, incumbentes que se vão transformar, fintechs que se vão aproximar, alguns vão focar-se em alguns nichos, outros vão continuar a querer ser bancos universais, fintechs que vão fazer o caminho também semelhante, algumas vão querer começar a ser mais universais e outras vão querer estar concentradas em nichos, e os bancos e as fintechs a colaborar nos próximos anos. E, portanto, eu penso que isso é um cenário claro, e é assim que eu vejo. É evidente. Os temas o tema das Big Techs é um cenário diferente, e claro que se quiserem o risco aí de unbundling, não tanto do produto A, B ou C, mas de unbundling da relação, é o maior risco, se quisermos, não é? Em relação ao tema das Big Techs, mas este caminho continuará a acontecer. E como digo, o tema dos ecossistemas, e que podemos ainda hoje falar sobre ele, irá também ajudar este caminho, porque cada vez mais os bancos, que se afirmarão como o espaço onde os clientes podem encontrar um conjunto vasto de soluções para as suas necessidades globais financeiras, vão começar a ser players de ecossistemas e vão começar a incorporar quer fintechs, quer parceiros de outras indústrias, e portanto isto vai será seguramente assim que eu vejo a banca nos próximos anos. Francisco, falasse agora no tema do ecossistema, e realmente nós na EDC o que vemos cada vez mais é as organizações a fazer a transformação dos seus modelos de negócio, da relação com clientes, assente sobretudo em ecossistemas digitais, não é? Onde há um trabalho de parceria, de ligação com startups, mas há sobretudo um trabalho de criar ecossistemas que consigam criar experiências diferenciadoras para os seus clientes e que tragam, no fundo, soluções muitas vezes de outros setores, não é? Portanto, vocês na banca estão, no fundo, no meio dessa economia de pagamentos, não é? Portanto, queres partilhar connosco também um pouco a tua visão, e tu tens falado um pouco sobre isso, desse conceito de ecossistema, e como é que vocês conseguem ou podem dar melhores experiências aos vossos clientes, ligando se calhar com retalho, com uma solução de seguros, como já fazem, e portanto queres partilhar um pouco? Sim, vamos ver. Nós temos a felicidade de ser uma das indústrias que mais touchpoints tem com os seus clientes, já disse isso, não é? E cada vez que acrescentamos novos canais, geramos mais touchpoints. Aliás, a banca, em muitas situações hoje em dia, já é muito transparente, não é? A pessoa não se apercebe que vem ao banco várias vezes ao dia. Cada vez que usa um meio de pagamento, está a vir ao banco, não é? E a banca tenderá a ser ainda mais transparente no futuro, não é? Até porque ninguém quer pagar, as pessoas querem comprar, não é? As pessoas querem comprar, pois o pagamento é algo inevitável, mas não é o bem em si mesmo. E, portanto, aquilo que nós vamos ter que fazer nos próximos anos, e que estamos a fazer, é intensificar a nossa capacidade de nos tornarmos transparentes. Os wearables vão, por exemplo, abrir seguramente aí algumas oportunidades, etc. E, portanto, dizia eu, temos a sorte de ter muitos touchpoints com os nossos clientes, touchpoints que são geradores de muita informação, e portanto, e não há muitas indústrias que tenham tanta capacidade de conhecer os seus clientes como a banca tem. Portanto, isso dá-nos a responsabilidade, desde logo, de facto trabalharmos a sério o tema dos ecossistemas. É uma oportunidade e, eu diria, uma responsabilidade. Portanto, este trabalhar nos ecossistemas, podemos vê-las em duas dimensões, se quiserem. O primeiro é, obviamente, participar em ecossistemas criados por outros e entregar valências para que outros possam fazer o seu negócio. Como seja alguém que quer vender aos seus clientes e que quer introduzir no seu processo de venda o crédito, ou quer introduzir os meios de pagamento. E, portanto, desde logo, participarmos
em ecossistemas que são criados por outros e, em segundo lugar, criarmos nós próprios, sermos nós próprios motores da criação de ecossistemas. Porque, mais uma vez, o cliente o que quer no fim do dia é a sua experiência completa. Ele não quer um crédito à habitação. Ele quer comprar uma casa e ser feliz nessa casa, não é? De resto, nós, por exemplo, nós poderemos falar um bocadinho mais na frente, mas a forma como nós hoje estamos a organizar no banco, nós hoje estamos a organizar completamente orientados às experiências e mesmo os nomes das equipas internas que temos hoje são completamente orientados às experiências. E, portanto, nós hoje temos uma área que é gerir o dia-a-dia, temos uma outra área que é planear o futuro, outra que é desfrutar da vida e outra que é dormir tranquilo. E, portanto, porque na prática é isto que os clientes querem. Não é? Portanto, os clientes não querem seguros, querem dormir tranquilos. Os clientes não querem um crédito, querem desfrutar daquilo que a vida lhes pode dar. Não querem o crédito à habitação, querem a minha casa, não é? E querem gerir o dia-a-dia e querem planear o seu futuro. É isto que os clientes verdadeiramente querem. E se pensarmos assim, não é? Se pensarmos em dormir tranquilo ou em planear o futuro, percebemos rapidamente que isto, na verdade, o que estamos a falar é de um ecossistema, não é? E que o banco não tem tudo o que é necessário para que o cliente durma tranquilo ou para que o cliente desfrute da vida, não é? E, portanto, este bem último tem que ser gerido em torno de um ecossistema, não é? E isto claramente é para aí que estamos todos a caminhar. Eu já estou a ver o BPI a vender, para além dos seguros, também camas para dormir. Claro que sim, colchões, porque não? E, portanto, é assim, de resto, esta transformação é muito interessante, porque nós hoje, e nestes últimos meses, naquele exercício que vos disse de alinhar a organização e de fazer a engenharia da organização, nós hoje temos na área de operações o departamento de dormir tranquilo. Na área do marketing, o dormir tranquilo. Na área do IT, o dormir tranquilo. Na área, não é? Portanto, em todas as áreas reorganizamos a nossa estrutura para nos focarmos naquilo que é a experiência que queremos entregar ao cliente. Francisco, queres falar um bocadinho, estavas a falar aí dos ecossistemas e por aí também das startups e como esses ecossistemas podem, digamos, alavancar a relação entre os bancos tradicionais, as startups, os novos serviços financeiros. Queres falar um bocadinho da vossa experiência, se é que têm, e já agora também como é que olham para, porque, digamos assim, os incumbentes normalmente têm duas estratégias, podem ter mais provavelmente, mas duas grandes estratégias para lidar com este problema da disrupção e das startups, que é tentar desenvolver no seu âmbito uma cultura, uma dinâmica de startup, às vezes até tornando determinados projetos independentes e por aí, e outra é estar muito atento ao mercado e tentar proativamente adquirir aquilo que parecem ser serviços ou ideias relevantes. No vosso caso, como é que vem esta interação, digamos assim, com as novas ideias que vão aparecendo no mercado, as novas empresas que se vão tentando afirmar e por aí? Certo. Sim, nós temos experiência das duas situações. Sei lá, por exemplo, para vos dar um exemplo, hoje em dia a solução que temos de balcão nos nossos gestores comerciais, a que chamamos de Go Banking, e que é uma solução que ganhou um prémio no Portugal Digital Awards e ganhou também, ganhou também em Londres o prémio da melhor solução de distribuição da banca a nível europeu, foi uma solução que nasceu com uma startup, e portanto, que nasceu não como uma startup, mas de uma parceria do banco, e portanto, e que nasceu nessa parceria e que a seguir ficou no banco, não é? E que a seguir ficou no banco, nasceu de um processo de design thinking, e depois ficou, que já agora que estruturamos para resolver um problema completamente diferente, e depois no fim dessa sessão de design thinking percebemos que na verdade aquilo que estava na origem do pedido, um problema real, se resolvia desta forma. Mas depois temos apostado muito na nossa própria mudança interna e em aproximarmos-nos muito, de facto, daquilo que é muito mais uma atitude de startup. Eu diria que nós temos uma coisa ótima quando nos comparamos com as fintechs, que é ou com as startups, que é temos 2 milhões de clientes que se relacionam connosco todos os dias, confiam em nós,
Isso é uma enorme mais-valia que temos, não é? Depois temos, obviamente, que transformar muitos Customer Journeys, portanto, como já disseste, isto não é um exercício de nos focarmos apenas no tema A, B ou C, temos muita coisa para transformar e temos, obviamente, as dificuldades naturais do incumbente, menos ágil, etc. E temos investido aí muito, de facto, nos temas da agilidade. Nós BPI fomos a primeira empresa em Portugal a avançar a sério com o tema do Scrum. Começamos há 11 anos atrás com o tema das metodologias ágeis. Há 8 anos que temos a totalidade do IT, há 7 anos que temos a totalidade do IT em metodologias ágeis e, portanto, rapidamente abandonamos a lógica do two-speed IT. Durou-nos só os anos de aprendizagem e depois lançamos todas as equipas em metodologias ágeis. O resto da organização também adotamos práticas de Lean e de Kanban, portanto também com metodologias ágeis no resto da organização. E adotamos o Design Thinking há cerca de uns 6 anos atrás para nos ajudarmos a focar mais nos clientes e, portanto, temos feito um esforço muito grande. Mudamos, obviamente, todos os temas das nossas arquiteturas, investimos em soluções de low-code, portanto, fizemos aqui um trajeto muito grande para nos tornarmos mais ágeis e para conseguirmos entregar o mais rapidamente possível aos nossos clientes. Juntamos, como já vos disse também, muito o negócio com a tecnologia, fizemos este caminho que culmina nesta altura, desta forma como estou a dizer, portanto, todas as áreas estão organizadas em torno das experiências e trabalham em conjunto e, portanto, temos equipas multidisciplinares a trabalhar em conjunto para entregar as experiências. É um exercício muitíssimo interessante de focar todas as pessoas no cliente e, portanto, temos feito este trajeto muito, muito longo e também já agora fizemos uma coisa que eu acho interessante, principalmente para quem nos está a ouvir, que será mais das áreas das tecnologias, que foi recebemos agora a nossa certificação de CMMI nível 3. Somos também os únicos em Portugal a ter certificado a totalidade do IT em nível 3 em Agile, em Scrum, não é? E fizemos isto porque nós não estamos a prestar serviços no mercado e, portanto, não seríamos a tradicional organização que procuraria uma certificação de CMMI. Fizemos isto porque para demonstrar interna e externamente que é possível ser ágil sem introduzir problemas de gestão de risco, não é? E, portanto, é possível, de facto, ser ágil e, ao mesmo tempo, ter uma área tecnológica que entrega com bons processos de delivery e com cuidado ao risco tecnológico do que está a colocar todos os dias em produção. E, portanto, esta lógica de sermos 100% Agile e CMMI nível 3 teve esse objetivo. Nós já éramos CMMI nível 2 e este ano passamos a ser nível 3. E, portanto, eu diria que há aqui muito investimento em transformar a organização numa organização ágil. Não digo de maneira nenhuma que já lá estamos, continuamos a querer muito mais, mas somos, de facto, já bastante mais ágeis do que éramos há 10 anos atrás e temos muito mais, todas as pessoas focadas, independentemente das suas áreas, todas muito mais focadas no cliente. Os grandes processos de transformação, não há grandes projetos no banco, não há grandes projetos, portanto partimos tudo em pequenas conquistas e celebramos todas essas pequenas conquistas, não é? Portanto, há muitos anos que não fazemos aquele grande projeto tecnológico que vai demorar uma data de anos e que chega ao fim e que não é nada daquilo que tínhamos imaginado inicialmente e isto obrigou a uma mudança muito grande de mentalidades em todas as pessoas, não só na tecnologia como também no negócio, é esta mudança de pensar incremental, de fazer mudança permanente todos os dias, de testar, de ir ao mercado ver se a coisa funciona, se precisa de ser refeita, de rapidamente estar a interagir com os clientes. Isso mudou bastante. E, portanto, eu diria que há obviamente um caminho de colaboração com as fintechs e com as startups. Há, obviamente, esse caminho para todos, mas eu diria que este outro que acabei de dizer é absolutamente fundamental, seja qual for a organização. De facto, a agilidade é a palavra de ordem. Se eu tivesse que escolher uma única, eu diria que hoje em dia a coisa que temos realmente que ser é muito ágeis e ágeis sabendo controlar o risco. E por isso Acho que ficou claro nesse último ano, né? A agilidade foi fundamental e aquelas organizações que já tinham essa cultura ágil conseguiram se adaptar e se ajustar aos novos contextos.
mas estavas a referir a esse caminho que vocês fizeram e a importância das organizações se transformarem e não estarem só dependentes de startups e elas próprias terem uma cultura de startup, de inovação, e é fantástico ver esse caminho que vocês fizeram e hoje de fato centrados naquilo que são as customer journeys, né? Naquilo que é a experiência do cliente, colocar o cliente no centro e ter uma organização ágil o suficiente para conseguir ser capaz de inovar de uma forma contínua e testar de forma contínua. Mas a verdade é que ainda são poucos os incumbentes que estão nesse nível de maturidade. Nós temos visto um caminho que é longo, e falasse que há 11 anos a começar o Scrum e a questão do Design Thinking e a organização das equipas de uma forma completamente diferente. Nós, na EDC, o que vemos é que prevemos para esse ano e já para o próximo uma redução do número de empresas com departamentos, o tal Chief Digital Officer ou Office do Digital, a desaparecerem, porque de facto o digital começa a ser incorporado pela organização, como vocês já fizeram há alguns anos. Mas tu queres partilhar connosco aqui um pouco esse caminho, ou seja, que recomendações tu darias às empresas que estão a fazer esse caminho, no fundo, que estão agora, se calhar, a destacar uma pessoa, um departamento para tratar o tema do digital, mas que mais cedo ou mais tarde vão ter que, enfim, o digital vai ter que fazer parte, né, do DNA de todos os departamentos. Queres partilhar aqui algumas sugestões, como gestor, o que considera ser os fatores críticos, para além da agilidade que já percebi? Sim. Gabriel, em primeiro lugar, eu acho que todos, e olhando para Portugal em particular, eu acho que todos os bancos têm feito um grande caminho e estamos todos hoje muito melhores do que estávamos há uns anos atrás nesta matéria. Não estamos todos no mesmo ponto, nem partimos todos do mesmo ponto, nem estamos todos no mesmo ponto, mas acho que tem havido aqui uma grande evolução de todos os bancos. Eu tenho que dizer isto, até porque é de facto muito interessante, é muito importante também percebermos que a banca os incumbentes têm inovado imenso nos últimos anos e temos visto muitas coisas boas a surgir numa primeira instância nas fintechs, mas muitas coisas boas a surgir em primeira instância diretamente dos incumbentes. Eu, por exemplo, eu não sei se vocês sabem que a primeira fintech que lançou em Portugal uma solução de agregação de contas utilizando os mecanismos da PSD2 chama-se BPI. Nós também somos fintechs, não é? Portanto, nós temos o FIN e temos o TEC. Portanto, somos fintechs um bocadinho mais maduras, mas somos fintechs. E, portanto, foi BPI. Não foi nenhuma startup. E a mesma coisa poderia dizer de outras soluções que outros concorrentes meus lançaram no mercado e que foram os primeiros. E claro, também vimos muita inovação do lado das fintechs, mas de facto tem havido este caminho e esta preocupação muito grande e este foco muito grande na transformação. Todos os bancos em Portugal estão a fazer de forma muito séria, a cada vez investir mais nos temas da transformação digital, em cada vez investir mais em tornar-se ágeis e em trazer inovação, e isso tem sido muito estimulante. Tem sido verdadeiramente muito... É de facto uma indústria muito estimulante nesta altura. Eu diria que o caminho fundamental em primeiro lugar, perceber que o tema da agilidade não é um tema de tecnologia. O tema da agilidade é um tema organizacional. Tem a ver com a forma como pensamos sobre as coisas, tem a ver com a forma como decidimos onde é que investimos o nosso tempo e a forma como decidimos aproximar-nos do mercado, não é? E, portanto, é natural, e há organizações... Eu, por exemplo, conheço organizações que começaram o tema da agilidade no negócio, antes até de terem começado no IT. E nenhuma destas está bem até que não tenha isto totalmente integrado, não é? E, portanto, eu diria que há aqui um caminho de facto de mentalidade, de mentalizar as pessoas para esta nova forma de estar e de pensar e que tem que ultrapassar todas as fronteiras da organização. Portanto, é fazer esse caminho o mais rapidamente possível, demonstrando o valor que ele tem. E isso eu diria que é absolutamente fundamental. Depois, obviamente, e aqui que estamos a falar também para uma audiência um bocadinho mais das áreas mais da tecnologia, obviamente que os fundamentos da tecnologia têm que estar lá. Portanto, nós temos de ter arquiteturas
ágeis, temos que ter infraestruturas ágeis, temos que ter uma preocupação muito grande com os temas da segurança e da cibersegurança, temos que ter uma preocupação muito grande de ser ágeis sem acrescentar risco. E, portanto, há que trabalhar o mais rapidamente possível nos fundamentos da tecnologia, não é? Nos fundamentos da arquitetura e das infraestruturas da tecnologia. Há que trabalhar nos fundamentos tecnológicos para o próprio desenvolvimento ágil, adotar soluções de low-code que permitem que os nossos técnicos estejam mais preocupados com o negócio do que com o processo de programação em si próprio, não é? Portanto, isto são fundamentos que são absolutamente fundamentais. E depois há que, de facto, redesenhar a organização para que as fronteiras entre as várias áreas desapareçam o mais rapidamente possível. E, portanto, eu diria, se tu quiseres, Gabriel, que os conselhos são estes, é ter os fundamentos, não esquecer os fundamentos, porque depois também não adianta ser muito ágil se depois a tecnologia a pensar, se depois não somos ágeis na execução. Avançar o mais rapidamente possível, de facto, com projetos de agilidade, não numa lógica de two-speed IT. Eu acho que isso é, quem ainda está na lógica do two-speed IT está de passagem, não vai ficar assim, seguramente, porque rapidamente... Vai ter um problema mais à frente. Vai ter um problema, porque rapidamente percebemos que quem está a querer andar mais depressa depende de coisas de quem está na segunda velocidade, isto não vai poder acontecer e, portanto, há que acabar com essa ideia que durante algum tempo populou a lógica de transformação do two-speed e avançar rapidamente e quebrar o mais rápido possível as fronteiras entre as várias áreas da organização. E aqui não estou só a dizer entre o marketing, o IT, estou a dizer marketing, IT, operações, legal, tudo, não é? Portanto, compliance, tudo. Portanto, todas estas equipas têm que estar, de facto, muito integradas e encontrarmos formas de trabalhar de forma muito integrada e muito rápida. Sim, senhor. Francisco, nós temos a conversa é super fascinante contigo, sempre uma pessoa nem dá conta do tempo passar. Nós, ao fim, temos sempre duas perguntas que fazemos a toda a gente. Eu sei que tu tens filhos e uma das coisas que nós perguntamos a toda a gente é quais são os conselhos que tu dás aos teus filhos em termos profissionais, ou seja, estás numa posição privilegiada, embora não tenhas nenhuma bola de cristal para saber como é que vai o futuro, tens um ponto de observação privilegiado. Quais são os conselhos que tu dás aos teus filhos em termos da sua carreira profissional? Devem seguir a sua paixão? Devem tentar ser úteis ao mundo? Como é que tu fazes isso? Muito interessante. Eu tenho duas filhas com 21 e 16 anos. Portanto, a minha filha mais velha está no técnico, está a tirar a engenharia, está a meio do curso. E a mais nova, que tem 16 anos, está no 11º e também vai querer engenharias. Penso que a vocação dela também é engenharias. Não, eu diria, fundamentalmente, seguramente que a paixão é fundamental, portanto, nada se faz a sério sem uma grande paixão. A nossa carreira vai ser uma parte muito importante da nossa vida e da nossa realização pessoal. Isso não é uma coisa que verdadeiramente nos apaixona, dificilmente vamos conseguir tirar a felicidade que precisamos para continuar a progredir. Mas eu diria, se calhar, a minha principal recomendação é que trabalhem as competências, ou seja, eu acho que é fundamental tirar uma licenciatura num curso estruturante. E esse curso estruturante pode estruturar a nossa vida de maneiras muito diferentes. Um curso de engenharia é, do ponto de vista estruturante, diferente de um curso de economia ou de um curso de direito. Portanto, são formas de estruturar a nossa maneira de pensar o mundo diferentes. Mas eu diria que tirar um curso estruturante. Porque de facto, aquilo que nós vamos tirar que as minhas filhas vão tirar desta fase da vida delas na faculdade, não são as matérias em detalhe. Quer dizer, eu hoje, do que aprendi de engenharia informática, já a maior parte das coisas mudou, não é? E eu já tirei o curso há 25 anos atrás, portanto agora as coisas mudam a uma velocidade muito mais rápida. E, portanto, eu diria que o que é absolutamente fundamental é tirarmos um curso que nos ajuda a pensar,
que nos ajuda a ter, de facto, uma maneira de estruturar a nossa visão do mundo. Se vais tirar uma engenharia, muito provavelmente vais ter uma forma muito mais algorítmica de sistematizar a tua abordagem ao mundo, mas é uma abordagem, e que de facto te ajuda a aprender e te cria os skills de curiosidade que vão ser absolutamente fundamentais na tua vida e que te mostrem que tu és capaz, portanto, que durante os 5 anos de curso que tu sejas capaz de mostrar a ti próprio e que o curso esteja preparado para te ajudar a isso, a te demonstrar que tu és capaz de superar qualquer que seja os desafios. E, portanto, também para construir autoconfiança. Também construir isto tudo se faz por ciclos virtuosos, não é? E, portanto, eu diria que isso é que é o absolutamente fundamental e, portanto, eu tendo a recomendar que não se especializem muito nesta altura. É evidente que há áreas, vamos ver, há áreas de alta especialização que são absolutamente fundamentais, não é? Se alguém hoje estiver a dizer, olha, mas eu não estava a pensar bem assim, estou a pensar a tirar uma especialização muito forte em Machine Learning, claro, fantástico, não, é evidente que sim, mas eu diria, se quiserem um conselho mais geral, não é? Portanto, é um curso estruturante da forma como olhamos para o mundo, como interpretamos o mundo, como aprendemos a reagir às dificuldades, como aprendemos a aprender. Essa seria provavelmente a principal recomendação que eu daria, porque depois, e a seguir, a paixão fará o resto na evolução. É super interessante, porque nós temos, como te disse, perguntamos isto a toda a gente, e a característica mais consistente que toda a gente diz é a curiosidade. Sim. O pessoal vai variando muito nos outros temas, mas a curiosidade é o aspecto que aparece em quase todas as respostas das pessoas que temos aqui. A curiosidade... Manter esse interesse pelas coisas, como elas funcionam, como elas se fazem, por aí, manter isso vivo, parece-me muito... A curiosidade e a capacidade de nós aprendermos a aprender. Exato. Não é? Para aprendermos ao longo da vida. E se calhar terminava com uma pergunta... Fundacional. Acho que é fundamental nós nos mantermos atualizados, quer com formações mais formais, mas sobretudo através da leitura ou de podcasts ou de whatever, não é? E, portanto, uma pergunta final, 2 livros que te marcaram, para deixares aqui a recomendação para nós e para quem estiver a nos ouvir. Certo. Olha, não vou dizer nenhum muito recente. Estavas a dizer, é fundamental manter-nos atualizados. Olha, curiosamente, acho que não te vou dizer nenhum assim muito recente, mas há um escritor que eu adoro, que é o Malcolm Gladwell, e portanto eu adoro praticamente tudo o que ele escreveu, e portanto recomendo-os todos. Talvez escolhesse o Outliers. O Outliers é um livro absolutamente extraordinário e que fala de algumas coisas que aqui estivemos a falar, que é o que é que faz com que haja pessoas e coisas absolutamente extraordinárias. Quais são os fatores que fazem com que algumas coisas de repente, e algumas pessoas de repente saiam da trend, da normalidade e se tornem em pessoas absolutamente extraordinárias. Não é a inteligência, o QI, não é o coeficiente de inteligência, são outras coisas que têm a ver com a atitude, que têm a ver com o enquadramento, que têm a ver com a sorte, que têm a ver com a cultura da sociedade onde estamos introduzidos, com a persistência, não é? Com as tais 10.000 horas, é daí, aliás, é desse livro que surge o tema das 10.000 horas, não é preciso fazer 10.000 horas do que quer que seja para nos transformarmos realmente em absolutamente extraordinários. Portanto, eu talvez recomendasse esse livro. Também tem algumas... cada capítulo é sobre um caso. Também tem lá um caso muito interessante sobre a educação, que também ajudará a responder à pergunta que fizeste há pouco. Portanto, eu diria, esse livro, tudo em geral, o que ele escreveu eu gosto, mas este livro em particular eu talvez recomendasse este. Depois talvez recomendasse um livro um bocadinho mais recente, que é o Thinking Fast and Slow, que é um livro que é muito útil para quem está a pensar nos temas do cliente, da user experience, do design thinking, etc., e das experiências, e que é um livro que nos introduz um conjunto muito forte de princípios do behavioral economics, não é? Do behavioral do consumidor, que é de facto uma matéria pela qual eu estou bastante apaixonado ultimamente, todos os temas do behavioral economics, e portanto talvez recomendasse esse livro, que nos ajuda a perceber que nós temos 2 modos de pensar, e para algumas coisas
utilizamos o nosso modo 1, que é o nosso modo mais fast, e para outras precisamos do modo 2, e também a forma como estamos a construir as nossas experiências para os clientes tem que partir deste conhecimento, tem que partir do conhecimento de que de facto nós temos para necessidades diferentes, modos de interagir com a realidade também diferentes, e esse livro é um excelente livro para quem está para quem está a trabalhar em torno dos temas da experiência de cliente. Para quem trabalha com digital. pessoas, não é? Que no fim do dia somos todos nós. Não, mas fantástico, esses 2 livros são fantásticos e acho que... Já os leste, portanto. Já. Ótimo. Não, e acho que faz bastante bem a tal ligação entre aquilo que tu referias no início, né? Tipo uma formação de engenharia, mas depois uma paixão pelo marketing, não é? E nós hoje o que vemos é claramente as organizações a terem que ter as bases tecnológicas, investirem muito em tecnologia, mas cada vez mais terem pessoas que entendam a nossa sociedade e as outras pessoas, não é? E de facto termos aqui perceber os dois, como é que podemos ser o maior partido possível do sistema 1 e do 2, e como é que de facto conseguimos criar experiências que sejam diferenciadoras para as pessoas, obviamente utilizando tecnologia. Portanto, aliás, o Francisco é o exemplo disso, não é? Um engenheiro com uma enorme empatia que se transforma num enorme sucesso na sua atividade profissional. Esse tema da empatia é fundamental, por vezes as pessoas não focam isso suficiente, mas é essencial para se fazer o que é que seja com outras pessoas. Eu costumo... Eu já disse algumas vezes, eu acho que o século passado foi o século das competências mais das hard skills, e eu acho que este século XXI é o século das soft skills, em que precisamos de facto de colaborar mais, de entender melhor e de ter mais empatia com as pessoas e com os clientes, de olharmos mais para as pessoas que estão à nossa volta, de encontrarmos dentro das nossas equipas as competências que cada um tem para poder somar, e portanto esta capacidade de facto olhar para os outros, de compreender os comportamentos, eu penso que são características absolutamente fundamentais para o século que estamos a viver. Francisco, foi fantástica a conversa, e acho que fica aqui 2 notas. Eu lembro que no meio da conversa tu disseste agilidade é fundamental, e por isso agora acho que o tema da empatia também, portanto eu diria que empatia e agilidade são fundamentais nesse contexto de pandemia, enfim, que temos aqui uma série de desafios, mas também uma série de oportunidades. Portanto, da minha parte foi uma conversa ótima, como sempre. Muito obrigado, também gostei muito de estar convosco. Fernando, alguma nota final? Não, só agradecer ao Francisco mais uma vez, é sempre um prazer. Ele, para além de ser uma simpatia, é uma pessoa que pensa profundamente nas coisas e, portanto, aprende sempre imenso a falar com ele. Portanto, foi um gosto enorme e, mais uma vez, agradecer-te disponibilizar o teu tempo para estar aqui connosco. Obrigado. Obrigado, Francisco. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.